Cavi, às vezes pede pra olhar pro Cavi, fica olhando às vezes pro Cavi. Então pode olhar pra mim, pode falar comigo aqui, tá? E se você estiver pertinho, vai caber pra tua voz também. Tá bom. Posso então perguntar? Rodando, beleza. Boa noite, estamos aqui numa noite muito especial da Zuzulai, que é a testemunha vivíssima do nosso cinema. Fala um pouco da sua relação com essa obra do Persson e a importância de exibir para novas gerações, novos públicos descobrindo São Paulo S.A. Olha, eu infelizmente não conheci o Luiz Sérgio Persson. Já recebi ele um pouco assim como uma das figuras legendárias da renovação do cinema brasileiro dos anos 50 e 60, né, que ele morreu prematuramente. Ele teria sido um dos grandes diretores do cinema brasileiro. São Paulo S.A. é um clássico porque não só pelas características específicas dele como filme em si, mas porque retrata uma São Paulo num momento assim extremamente significativo na história do Brasil, foi a industrialização de São Paulo, que, como a gente sabe, né, é um papel assim preponderante em todo o século XX, né? A industrialização do Brasil é basicamente uma industrialização paulista. E que todo aquele processo está muito bem documentado, porque, como dizia o velho Cosme Alves Neto, diretor da Cinemateca do MAN, todo filme antigo vira documentário. E então é uma alegria enorme poder receber esse filme agora aqui no Estação Botafogo, nesse centro, né, do cinema carioca, que se tornou o Grupo Estação, porque é uma cópia restaurada, não é, e de um grande clássico paulista. Eu acho que isso é motivo de enorme satisfação e enriquecimento para a nossa relação com os paulistas e para o cinema brasileiro em geral. Vai lá, Caio. Vamos reencontrar aqui, é uma noite de reencontros, né? O público com esse clássico. Para você, qual a importância de um cinema como Estação, novos públicos tendo acesso a esses clássicos do cinema brasileiro aqui na Telona? Cara, eu acho fundamental, assim, não só rever os clássicos para quem já viu, mas ver os clássicos quem não viu na tela grande, para onde eles foram feitos. Eu acho que a gente atravessa hoje uma cruzada tecnológica fundamental para o desenvolvimento, mas eu acho que o desenvolvimento se faz olhando para trás, para o lado, para frente, para todas as direções, assim. Eu acho que nesse sentido, essa iniciativa do Estação de trazer esses clássicos que nos formaram, para que eles continuem nos formando, né? Essa é uma esperança que eu tenho. Isso é lindo. Algum comentário específico sobre a obra do Persson? Não, São Paulo S.A. é um dos meus filmes favoritos. São Paulo S.A. é um dos filmes que me fez ter vontade de fazer cinema. O Persson é um cara que fez alguns filmes que me atravessam, também tem o caso dos Irmãos Naves, mas eu acho que São Paulo S.A. fala de uma época muito pouco retratada e sobre uma ótica muito pouco retratada. A gente estava muito falando de um cinema baiano, falando de um cinema carioca, eu acho que faltava um cinema paulista que falasse dessa industrialização, então para mim era uma novidade, sabe, diante de tantos cineastas importantes, ver uma outra perspectiva de um Brasil que estava em desenvolvimento e eu não conhecia. Então, mais uma vez, o cinema leva a gente para onde a gente não conhece. Então, eu lembro muito da abertura desse filme, aquele som que você não ouve, da Eva Vilma com o Valmor Chagas, aquele vidro e aquele reflexo daquela cidade, aquela trilha sonora. Eu sou fã desse filme, estou muito feliz de ver ele nessa tela de novo. E parabéns à Estação, parabéns para a Marina, para toda essa galera que fez essa nova cópia. Obrigado. Olá, tudo bem? Uma noite especial de reencontros. Queria que você falasse um pouco da sua relação com o cinema do Persson e a importância de exibir esses filmes para novos públicos nessa sala de cinema. Primeiro, Persson é uma das figuras mais importantes do cinema brasileiro. E ele deu continuidade, o Nelson chamava o Roberto Santos do embaixador do cinema novo em São Paulo. E eu acredito que o Persson deu continuidade a esse cinema autoral comprometido com uma lógica de narrativa, né? Essa palavra que hoje em dia está tão demonizada. Ele deu uma continuidade a esse cinema
E ele tem uma importância muito grande, porque principalmente porque ele fala da sociedade paulista, assim como o Antonioni, eu acho que tem uma certa influência no cinema do Pesson, falava da sociedade italiana, entendeu? Então, o Pesson representa para mim esse personagem, um personagem que se identifica com a cidade de São Paulo, se confunde com ela e que representa. Depois do modernismo de 22, o Pesson eu acho que é a coisa mais importante que aconteceu na cultura paulista. E deu continuidade a esse cinema. Ele fez filme de cowboy, quer dizer, antecedendo até um tipo de cinema que o Nelson Pereira dos Santos depois retomou com Zé Rico e Milionário, né? Ele tinha uma capacidade de compreender a cultura brasileira numa amplitude, sem o preconceito que a inteligência brasileira tem em geral, né? Então ele tem isso, é um homem, é o cineasta da liberdade da linguagem, da liberdade da temática, da liberdade de falar de São Paulo sem ser aquela coisa bairrista e tal. Ele é um cineasta internacional, universal. E passar esse filme hoje em dia é fundamental para a juventude ter contato com a história brasileira e com esses cineastas que não são tão insensados como deveriam. O meu editor, que é um rapaz, o Eric Volter, que tem 23 anos, nunca tinha visto um filme do Pesson. Vai ver hoje, entendeu? E muita saudade do cinema dele. Tem que passar mais. Maravilha, muito obrigada. Ótima noite, linda noite. Queria saber de você a emoção de não só revisitar essa obra, que é muito pessoal, importante, mas de saber que está sendo exibida aqui para um novo público. Muita gente está aqui para ver pela primeira vez na telona essa cópia. E é isso que mais me dá curiosidade, porque é um filme que tem 60 anos. O São Paulo S.A. está fazendo 60 anos agora, em 2025. E a reação das pessoas jovens que nunca assistiram ao filme, até agora, pelo menos, tem sido um pouco assim: nossa, o Carlos, ele é tão mesquinho, mas ao mesmo tempo eu entendo ele. E eu acho que tem uma coisa que é de uma angústia, que é comum às pessoas que, quando olham aquele personagem, se identificam com as questões existenciais dele mesmo, né? De um homem que é cooptado por um surto desenvolvimentista do Brasil, e que São Paulo personifica isso, né? Concentra isso. E aí ele se vê tendo que fazer parte de uma grande engrenagem da qual ele não quer fazer parte, mas ao mesmo tempo ele também não consegue escapar, né? É um homem que vive, o grande mantra dele é recomeçar, recomeçar, 1000 vezes tentar ser um homem, esquecer Ana, apagar Luciano. Então ele tem uma coisa do recomeçar e do trabalho, que você vê que é algo muito angustiante, mas que ao mesmo tempo é inescapável. E é isso que eu acho que, enfim, cria esse ponto de contato aí com as novas gerações. E essa noite é um reencontro, você e o Walter, vocês estiveram juntos no lançamento do DVD, Foi. tiveram essa conversa. A gente não pode negar que o Oscar e toda a atenção que teve o Ainda Estou Aqui fez o próprio Brasil olhar para o seu clássico do cinema, revisitando obras da Fernanda Torres Jovem, obras antigas do Walter e o cinema do Brasil no geral. É tão bonito isso, né? É lindo, é espontâneo, está acontecendo muito forte. Como é que você acha a importância de agora esses filmes estarem sendo redescobertos? Botar o filme de volta 60 anos depois. Eu vou citar uma frase do Paulo Emílio que eu gosto muito, que ele fala que o nosso futuro depende do passado que conservamos no presente. Eu acho que a gente, então, fazer essas sessões dos filmes que nos construíram, que fazem a gente ser o que a gente é, né? Porque eu acho que a nossa identidade brasileira, ela é feita das coisas que a gente produz, né? E o nosso cinema faz muito parte disso. Então, quando a gente olha para uma obra como São Paulo S.A. hoje e tenta entender o que ela significa, o que ela significou, e olhar para São Paulo hoje e ver que estava tudo ali, é muito incrível, né? E, claro, fazer um debate com o Walter é um grande privilégio, porque ele ele gosta muito do filme e ele foi um dos responsáveis pela gente estar fazendo hoje, ter essa sessão, porque foi ele que primeiro deu o DVD para o Martin Scorsese e que falou: olha, vocês deviam restaurar este filme brasileiro. Então, vai ser muito legal. E essa é um encontro entre a obra do Pesson e a sua. Não sabia Veio disso. Terra Estrangeira, o Central do Brasil e o São Paulo. Agora que eu tô vendo. Olha que bonita arte. É E linda a Marina mesmo. não tinha visto. Aí a Marina acima de um lado, eu vou de Pesson do outro. Que legal. E eu vou Nossos- mandar pra galera
São os primeiros passos dos dois, na verdade. É um abraço entre vocês, eu achei muito bonito isso. Olá, boa noite. Boa noite. Uma noite muito especial de reencontros. E a sua obra sempre foi um diálogo com o mundo. Desde o seu primeiro filme, A Questão da Língua, você é o homem que fez o Na Estrada. Então a sua obra sempre teve um diálogo muito aberto com o mundo. E o caminho do Onde Estou Aqui promoveu os olhares do mundo se voltarem para o cinema brasileiro, para os nossos clássicos. Tem muitos filmes sendo redescobertos nos últimos meses e anos. Então, como é para você a importância de um filme como Persson ganhar esse novo olhar, 60 anos depois, um novo público tendo acesso a ele? Olha, a primeira coisa que eu acho que o que me levou para o cinema, e que eu acho que levou muita gente para o cinema, é o fato de que quando eu vi um filme e saía daquele filme, a minha compreensão do mundo tinha mudado, sabe? Essa capacidade do cinema ser um instrumento de desvendamento de mundos, no plural, né? E um dos filmes que me suscitou essa sensação foi o São Paulo S.A. que eu vi, eu não me lembro exatamente quando que eu vi pela primeira vez, até que foi um choque, porque era um filme polifônico sobre muitas coisas ao mesmo tempo, que é raro para um diretor de 28 anos estreante, né? E era então um filme sobre um Brasil em transe, em transformação acelerada, era um filme também sobre a identidade em decomposição dos personagens centrais, né, dos protagonistas. Era um filme que já prenuncia a mudança de um Brasil que está se industrializando a todo custo. Você já vê ali as mazelas que vêm junto, a corrupção. Ao mesmo tempo você começa a entender de onde nasce o ABC. É incrível isso. E tem uma geografia humana riquíssima de São Paulo. Essa tradição do cinema como um instrumento para compreender o que nós fomos, né? É também aquilo que nos ajuda a compreender quem nós somos e aquilo que pode ajudar a nos fazer entender quem é que nós queremos ser, entende? Então é lindo poder ver um filme, estar aqui para justamente conversar com a Marina Persson sobre o filme e com a sala cheia a gente fica feliz. É um encontro entre vocês que gravaram junto para o DVD quando foi lançado, sim, então é bonito vocês terem esse encontro. Sim. Você vai ver uma sala cheia de muitos jovens que estão escolhendo ver o filme aqui na telona pela primeira vez. Sim. O próprio Brasil se redescobrindo pelo cinema. Qual que é a importância para você dessa nova geração de cineastas terem acesso a esses filmes? Sim. Olha, primeiro eu acho que o cinema ele deve ser experimentado coletivamente, né? Então, se a gente está aqui numa sala de cinema é porque já lá no início o cinema foi criado por dois irmãos, ou seja, coletivamente, né? Os irmãos Lumière em Lyon. E eu pessoalmente eu gosto de ir nas salas para desvendar um filme, descobrir um filme. Ver uma comédia sozinho é um troço muito chato, por exemplo. Então novamente estar aqui para poder pensar o cinema, discutir o cinema, com uma plateia de pessoas que estão em grande parte descobrindo o filme pela primeira vez, é um presente, entende? E é um presente que eu desejo que muitas pessoas compartam, porque é um filme que merece ser descoberto. Como muitas das restaurações que estão acontecendo também suscitam essa possibilidade, sabe? Então vamos celebrar isso. Conversando com os diretores, que é o Garota de Ipanema do Leon Risman, Os Condenados do Exerito Viana, Cinema Aspirinas Urubus do Marcelo Gomes, Mulher de Todos do Rogério Sganzella, Abismo do Rogério Sganzella. Vamos aproveitar que o Walter Salles está aqui hoje para convidar o Terra Estrangeira Central do Brasil. Vamos ver se ele vai topar. Espelho de Carne do Fontoura, Céu para Estrelas da Tata Amaral, Tônica Dissonante Celina Chain, ou seja, muitos filmes legais brasileiros, muitos filmes que provavelmente a galera aqui não deve ter visto ainda, então poder ver restaurado e com debate, eu acho que é imperdível. Então, sem mais delongas, eu queria chamar aqui para fazer a apresentação da sessão a grande Marina Persson. Olá, boa noite, que alegria, sala cheia, numa sexta-feira aqui no Rio. Olha, estou muito feliz de mostrar esse filme São Paulo S.A. no Rio de Janeiro. Não sei como é que vai ser para vocês. Quem está assistindo pela primeira vez o filme, quem nunca assistiu? Que delícia, olha que maravilha.
Só contando um pouquinho, essa cópia, ela tá novinha, é uma cópia em 4K. O filme acabou de ser restaurado. Foi uma ação conjunta pela Film Foundation, que é a Fundação do Martin Scorsese para esse cinema do mundo, com a Cineteca de Bolonha e a Cinemateca Brasileira. E foi um trabalho muito minucioso. Para vocês terem uma ideia, eu que já assisti esse filme 500 vezes, vi coisas que eu nunca tinha visto, então vai ser muito legal mostrar isso para vocês numa tela grande. E é isso. Então, depois da sessão, eu vou estar aqui com o Walter Salles e para uma conversa entre eu e ele, e vocês também. Vocês vão poder fazer perguntas, então se quiser já prestar atenção em detalhes, quer depois comentar e tal. E é isso. Muito curiosa para saber como é que esse filme impacta nas novas gerações. Feliz demais com essa plateia, cheia de gente jovem, linda, bonita, cariocas. Até já! Gabriel vai fazer um sorteio aqui do pôster. Então, já tem um número já. Cadeira G6. G de gato 6. G6. Venha buscar o seu pôster. Salve de pau! A gente sempre faz uma foto clássica aqui no Estação, para botar depois no Instagram, no Facebook, quando a sala tá cheia, o pessoal levanta o braço assim, aquela foto clássica do cinema lotadaço, a gente tirar uma onda depois. Valeu, viva o cinema brasileiro! Seja bem-vindo ao Estação NET de Cinema e aos filmes da sua vida. Antes da sessão começar, temos algumas informações para você. Já passou no nosso café? Além de pipoca e refri, tem muita coisa gostosa e diferente. Respeite o seu lugar marcado. Lembramos também que é proibido fumar. E nossas salas são equipadas com luzes de emergência, saídas bem sinalizadas e extintores de incêndio. Em caso de problema, é só seguir as orientações da equipe. Muito importante! Celular e cinema, nada a ver. Mantenha o seu desligado. Não use nem para texto, pois luz e barulhinho incomodam os vizinhos. E se tiver que comentar algo, fale baixinho, sem bate-papo. Silêncio é importante para todo mundo curtir o filme. Aqui, a experiência é individual e ao mesmo tempo coletiva. Então é fundamental que todos cooperem. No finalzinho do filme, deixamos a sala à meia luz, enquanto passam os créditos. Se tiver que sair antes, vai com cuidado. E por favor, lembre de levar o seu lixo e o descarte separadamente. Quer saber mais sobre a programação da estação? É só consultar o nosso site e as nossas redes sociais. E baixe o aplicativo Grupo Estação para facilitar a compra de ingressos e dos produtos do café. É sempre um prazer receber você. Bom filme e volte sempre. Agora tá na minha e também tá na sua. Quer ver? Tá na
na minha em qualquer canto da casa. Tá na minha bem longe de casa. Claro! E tá na minha TV também. Claro! Tá na minha quando eu quero. Quando a gente quer dançar. Tá também, tá também. E quando eu não quero dormir? A Claro tá na minha, tá na sua, tá na nossa.
Seria somente prolongar, Luciana. Não. Por que ir embora, Carlos? Por quê? É inútil. É como se fosse um câncer. Nada adiantaria. Então ela é só ela não quis vir. Eu pensava que gostava de Ana. Recomeçar. 1000 vezes recomeçar. Recomeçar de novo. Recomeçar sempre. Recomeçar. Recomeçar. Queria chamar aqui para debater o filme a grande Marina Persson e o grande Walter Salles. Walter chegou, minha gente. Eba, que bom. Ufa, chegamos. Então, boa noite a todo mundo, novamente. Walter Salles está aqui. Vou dar uns boa noite para o pessoal. Gente, boa noite. Como o vídeo é uma sala cheia. Sala de cinema cheia para ver o filme, redescobrir, né? Descobrir ou redescobrir. Quem está vendo o filme pela primeira vez já sente, uau. Obrigado, gente. É mais da metade. Eu era criança quando foi lançado. Então, está descobrindo. Não é? Enfim, queria agradecer e dizer que isso é ainda mais importante no dia de hoje, né? Que vocês estão, para quem é do cinema, tem uma tentativa de um canal de streaming tentando comprar a última produtora independente, entre aspas, dos Estados Unidos, que é a Warner Brothers, né, que fez o filme do Paul Thomas Anderson, etc, etc. Então, um dia em que a resistência dessa experiência coletiva de cinema é mais importante do que nunca. Então, eu queria celebrar isso. Olha, linda restauração, né? Não é? E a primeira coisa que eu também queria celebrar é o fato de que um filme restaurado nos permite mergulhar um pedaço da identidade brasileira, né? Nos explica quem nós fomos, ou ao menos nos dá reflexos de quem nós fomos num dado momento no tempo, né? A gente entende melhor da onde que a gente vem, talvez isso nos ajude a entender melhor para onde a gente quer ir. Exato. Tem aquela frase do Paulo Emílio muito famosa, que é linda, que ele fala o seguinte, que ele fala que o nosso futuro depende do passado que conservamos no presente. E essa restauração é muito sobre isso, né? É sobre um filme feito há 60 anos atrás, ele foi filmado em 64, logo pós-golpe. Ele foi filmado de 1º de maio, durante 8 semanas, até o final de junho de 64. E a gente sente algumas coisas no filme, né, que sinal desses tempos, porque como a gente tem muitas cenas documentais no São Paulo S.A.,
Foi um filme feito de uma forma muito, enfim, muito própria, né? Eu estava lendo um livro que foi feito sobre a feitura do filme, um livro escrito pelo Nil Moraes, escrito a radiografia de um filme, que ele conta isso, assim, que o filme teve 11 técnicos, Valtinho, imagina isso, você trabalhar com 11 técnicos, né? Além, claro, tinha o diretor, tinha os atores, mas de técnicos eram 11 pessoas e que eles tinham essa... ele queria isso, ele queria fazer esse semi-documentário quase, né? Não sei se dá pra falar isso, mas assim, tem muitas cenas documentais. E logo no começo do filme, quando tem aquela marcha, uma parada, né? Um desfile, no roteiro ele queria que fosse uma greve dos bancários. E o que ele acabou conseguindo filmar foi aquela manifestação de educação cívica, algo que já era muito o reflexo do, né, pós-golpe. Eu só peguei um ganchinho que você estava falando. Esse ganchinho que você pegou é super importante, porque uma das qualidades mais evidentes do filme para mim é uma espécie de impureza de linguagem, né? Porque uma parte do filme é claramente ficcional e a outra parte é claramente improvisada dentro de uma realidade que não é aquela do filme. O Godard, que tem uma frase para absolutamente tudo, né? Ele diz que todo grande filme de ficção deriva na direção do documentário e todo grande documentário deriva da direção da ficção. E de alguma forma isso está presente no filme, né? E a restauração me permitiu ver isso muito melhor do que quando só existia o DVD do filme. Você começa a entender que tem no quadro, no segundo plano, no terceiro plano, lá atrás, você tem uma vida pulsando, você tem a vida da cidade pulsando, né? E isso eu acho que vem justamente desse desejo de intervir naquilo que está acontecendo. Ele na verdade, ele põe a ficção dentro de algo que já está muito claramente ali espocando na cidade, né? Ele não para a cidade para filmar. Não, exatamente. Engraçado porque muitas coisas estavam no roteiro, né? Então acho que tem essa coisa do olhar também, assim, de você querer filmar algo, mas ao mesmo tempo tem que ter essa abertura que os documentaristas têm, né? Que é de estar aberto para o que vai acontecer, né? O que a gente quer documentar, mas também entender que a vida acontece às vezes não exatamente como você... O Humberto Mauro dizia que cinema é cachoeira, né? Assim, essa frase que ecoa, né, constantemente no cinema brasileiro. E é também pelo fato de que a maneira de fazer cinema acaba ecoando em outros filmes, né? Então, revendo o filme agora, eu fiquei perguntando, por exemplo, quando eu fiz Central do Brasil, eu tentei também esconder a câmera e trabalhar dentro da Central do Brasil de uma forma sem invadir, na verdade, aquela realidade. E nós deixamos, a estação estava em plena vida ali com as cenas da Central acontecendo com a Fernanda Montenegro ali e com Vinícius. Porque a câmera estava distante, muitas das vezes, ou então escondida atrás de uma espécie de tapume de obra. Pequeno tapume que a gente botou ali. Esse é o Brasil pré-digital, né? Se vocês lembram bem, ninguém tinha telefone. Gente, isso existiu. Jovens, que maravilha isso. E Dona Fernanda, extraordinária, ela entrava ali, sentava como se de nada fosse, e as pessoas realmente não a reconheceram com toda aquela caracterização. Ela tinha feito 6 ou 7 filmes somente até ali, né? E pouca coisa em televisão. Então, foi possível improvisar o tempo inteiro. Eu acho que você começa a fazer cinema quando você perde a sensação de que você está fazendo cinema. Sabe? Quando na verdade não é a representação da vida que está acontecendo, mas é a vida que está brotando. E eu me pergunto até que ponto o fato de ter visto o filme Teu Pai lá atrás não teve estou fazendo essa pergunta mesmo agora, porque está vindo à medida que eu estou falando com vocês aqui. Eu fico me perguntando até que ponto aquilo não interferiu, não ecoou em mim e me levou a tomar decisões em relação aos filmes que eu fiz.
Eu queria falar só uma coisa primeiro sobre o restauro, que o fato da gente estar aqui, ó, a mãe chegou, mãe, tem lugar aqui, ó, senta aqui. Vem aqui, senta aqui, mãe. Eu queria dizer que a gente está hoje aqui podendo assistir essa cópia restaurada, a gente deve isso muito ao Valtinho, que... Quer contar essa história? Quer que eu conte? Isso a gente não combinou. Se não vai. Então eu vou contar, posso? Não, a gente, há muitos anos atrás, eu já estava na minha cabeça a ideia de que a gente precisava fazer um restauro do São Paulo Sociedade Anônima. Né? A gente precisava ter esse filme que já estava na Cinemateca há muito tempo, né, com os negativos e tal, que a gente precisava de um restauro. E, conversando com o Valtinho falou, olha, eu acho que pode ser uma coisa para a Film Foundation. E deu um DVD, que foi lançado na época pela Videofilmes. O Bretz está aqui, cadê o Bretz? Bretz ou Bretz? Então, o Bretz foi uma das pessoas que estava responsável pelo lançamento em DVD, que foi lançado pela Videofilmes na época, e o Valtinho deu o DVD para o Scorsese. E aí, enfim, foram muitos anos de negociação, né? Até que finalmente, no ano passado, a gente conseguiu... No ano passado a gente chegou num acordo e o restauro foi feito esse ano a toque de caixa para os 60 anos do filme. E aí a gente estreou no Cinema Ritrovato, que é esse festival incrível, né, só de filmes antigos, película, a maior parte deles, e enfim... Onde o filme foi restaurado, né, foi em Bolonha, mas junto com a Cinemateca Brasileira. Exatamente. E, então é isso, a gente deve essa sessão a você. Essa e as outras todas. Você deve ao Scorsese e gostou muito do filme, isso eu posso compartilhar com vocês. E tem essa curiosidade de que o restauro foi feito pela Film Foundation, mas quem financiou foi a Robson Lucas Family, que vem a ser Melody Robson e George Lucas, esse casal maravilhoso que também tem essa consciência de que o cinema do mundo tem que ser preservado. Então, você imagina que a gente está aqui por causa do Guerra nas Estrelas hoje. É engraçado pensar. Tudo é memória. As pessoas que entendem essa importância. É muito humano. A Cinemateca, gente, é toda a memória do mundo. É a mesma coisa que a Serra das Capivaras. Sabe? É um pouquinho o retrato de quem nós fomos em momentos tão diferentes de nossas vidas. Né? E essa é uma das coisas mais extraordinárias de São Paulo S.A. que a gente vê, como no livro que você me deu, né, tem uma dedicatória para o Coutinho, na verdade, e diz o seguinte, Coutinho, esse é o melhor retrato que eu conheço da cidade de São Paulo. Né? E quão extraordinário é isso, porque acho que meu pai captou a geografia humana daquela cidade, num momento de transformação aguda, né? Num momento em que ela não seria mais como antes. Por isso que é importante restaurar, para a gente poder estar aqui e ver esses reflexos. Né? Total. E esse registro da geografia humana de uma cidade é algo que o cinema brasileiro eu acho que faz muito bem. Estou lembrando do extraordinário Rio 40 Graus do mestre Nelson Pereira dos Santos, que é um registro dessa cidade absolutamente extraordinário e daquilo que não era visto naquela cidade, que ele põe a câmera onde a câmera não tinha sido colocada. Ele sobe nos morros, os personagens do morro se tornam protagonistas, ele dá nome àquilo que não havia sido nomeado. Né? O Borges tem essa frase bem bonita sobre literatura, ele diz que dizia, o que me interessa em literatura é nomear aquilo que não foi ainda nomeado. De uma certa forma, o Nelson fez isso no Rio 40 Graus. É uma tradição que se mantém. Eu vi, por exemplo, esse final de semana, eu vi a Lira do Desejo, do Walter Lima, revi, Lira do Delírio, do Walter Lima, que é um filme que eu adoro, revi, falei, gente, assim era a cidade do Rio de Janeiro durante um carnaval em 1979. Extraordinário.
E você vem nessa tradição até chegar ao também extraordinário Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, onde você tem a geografia humana de Recife em toda a sua polifonia ali retratada, o Brasil na veia, ali, na jugular do Brasil no filme. É uma tradição que a gente leva lá de trás, e teu pai faz parte dessa tradição, no meu entender. E tem uma coisa que eu queria falar, que eu sempre gosto de dizer nas sessões, que é o seguinte, né? A gente está falando disso de uma geografia de uma cidade, mas também a gente tem esse personagem central, que é o Carlos. E aí, isso o Jean-Claude me disse, né? O Jean-Claude, que era foi meu professor de cinema, roteirista, ator, né? Nos últimos tempos. Jean-Claude, que nos deixou esse ano, o Jean-Claude, ele foi parceiro de trabalho do meu pai, dos Naves, né? No caso dos Irmãos Naves, ele foi roteirista, ele roteirizou também um outro filme que nunca foi filmado, que é A Hora dos Ruminantes. E o Jean-Claude me contou o seguinte, que ele falou que o Carlos, né, ele faz uma análise muito precisa, que o Carlos é o terror do Person. Né? O personagem do Carlos, ele é o que o Person pensou que ele poderia ser, que ele poderia ter sido, e a revolta dele contra aquilo que ele poderia ter se tornado. Porque, afinal de contas, ele poderia ter se tornado, né, um empresário, um aspirante, um industrial, ou qualquer coisa do tipo, ou uma pessoa que estava presa nessa grande engrenagem que é a vida numa cidade que está se industrializando, né, que está, né, nesse surto desenvolvimentista que o Brasil estava sofrendo naquela época, né? E é isso. Então, o resultado do filme é muito, eu falo, é uma contra-autobiografia, de uma certa forma, né? Isso. Eu acho que aí você levanta um tema que é o da filiação, né, de São Paulo S.A., eu acho. Interessantemente, o filme passou em São Paulo há 2 meses atrás, na Cinemateca Brasileira, num programa chamado Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, é isso? É isso. E uma das correntes de interpretação do filme naquele momento foi de relacioná-lo a na verdade, um grupo chamado The Angry Young Men, é isso? Eu acho que é isso, né? Eu tenho que estar em algum lugar porque eu trouxe colinha devido ao cansaço. Mas foi isso. Que é uma tradição, que é, na verdade, uma corrente estética que nasce na Inglaterra, depois vai para algum outro lugar que eu não me lembro exatamente bem. Eu me lembro que o Pinter talvez tenha sido, na dramaturgia, a figura mais importante desse movimento, e que é um movimento no cinema, de um cinema definido como anti-burguês, coisa que eu acho que o filme é isso. Mas eu vou usar, mesmo sabendo que o Sérgio Augusto está na sala, não sei aonde, mas eu vou usar dizer que o filme, no meu entender, ele está mais próximo de uma outra família, que é a família justamente composta por 2 outros cineastas que também se formaram no mesmo centro experimental de cinema em Roma, como o Person se formou. O primeiro deles é Michelangelo Antonioni, que, se eu não me engano, é 10 anos mais novo que teu pai, e o outro é Tomás Gutierrez Aleia, que fez o extraordinário Memórias do Subdesenvolvimento. E nos anos 60, esses 3 cineastas formados na mesma escola fazem filmes sobre o mal-estar de personagens como Carlos, ou como Sérgio, que é o personagem central do Memórias do Subdesenvolvimento, numa sociedade em transformação acelerada. O do Antonioni é o A Noite, La Notte, que é de 1961. Em sequência vem o São Paulo S.A. e o filme do Tomás Gutierrez Aleia. No filme do Tomás Gutierrez Aleia, eu acho que o personagem é muito próximo do Carlos. Estranhamente próximo. Não estou dizendo que o Tito não tenha visto, mas eu acho que eles captaram alguma coisa que estava no ar, porque são personagens
que ao mesmo tempo tem uma visão ácida do mundo ao qual eles pertencem, né? Mas não conseguem se desprender dele. Na verdade, o Carlos, para mim, é alguém que vê com olhos críticos aquilo que o circunda, mas abraça aquilo que o circunda. Ele se acha parte da solução, mas ele é parte do problema. Então, é interessante essa construção. Inclusive, eu acho ela muito corajosa, né? Porque ele é tudo menos um protagonista com o qual você pode simpatizar, porque ele não vai mudando ao longo do filme, ele volta, ele retorna. É um ato de coragem mesmo, abraçar um personagem que vai... Eu queria ter essa coragem. Os personagens que eu faço, por alguma razão, quando eu vejo, já são transformados pela realidade e vão se redefinindo face a essa realidade. Mas eu tenho muita admiração por quem tem a coragem de manter isso até o final. Tem uma história que também é curiosa, que foi também o Jean-Claude que me contou, que, enfim, o São Paulo S.A. é um filme contemporâneo ao cinema novo, né? Um filme feito em 65, e, enfim, todos aqueles cineastas, todos aqueles jovens que estavam fazendo cinema, sobretudo esse cinema de autor, né, nessa época, eles faziam um cinema que era muito uma reação ao que tinha vindo antes no cinema brasileiro, que eram os filmes de grandes estúdios, né? Aquele cinema muito modelado no cinema americano, do Star System, de fazer filmes fáceis para um grande público e tudo mais. E enfim, então esses jovens todos, né, que tinham inclusive se inspirado nos movimentos de cinema da Nouvelle Vague, do neorrealismo italiano, né, que tinha isso, né, de pegar as câmeras e levar para a rua, de documentar a vida como ela e tudo mais. Enfim, eles tinham, claro, muitos pontos de contato. Mas quando o São Paulo S.A. foi lançado, reza a lenda, e aí a gente, como é cineasta, a gente sempre imprime a lenda, né, porque... Mas eu acho que essa história aconteceu de fato, porque o Jean-Claude que me contou, que o Glauber teria ficado muito puto com o Bresson, por causa do final do filme. Que ele teria chegado para o Bresson e falado assim, você não poderia, aquele final não pode, o Carlos tinha que se revoltar e sair da cidade, esse que era o final para esse personagem, né? Ele não se conformar com aquela vida, afinal de contas ele passa o filme inteiro tentando escapar de uma grande engrenagem que é essa máquina dessa cidade grande, né, esmagadora de seres humanos. E aí, como que ele volta? E aí o Bresson teria dito, não, mas justamente o que vai funcionar, né? Porque o Glauber tinha uma coisa de querer insuflar a revolução, de fazer, né, as pessoas, enfim, tomarem as rédeas da própria vida e se revoltar contra o sistema e tudo mais. E aí o Bresson falou, não, a maneira da gente provocar a revolta nas pessoas é você fazer um final que não apazigue isso, né? É você deixar as pessoas saírem do sistema revoltadas com justamente a atitude do Carlos, né? E que tem essa relação tóxica com a cidade, né? Da qual ele não consegue, ele passa o tempo todo tentando escapar, mas ele não consegue, na realidade, mas se impõe a ele. Ele não alivia. Ele não alivia. E é uma coisa que está lá desde a primeira cena que a gente estava comentando, né? Que a primeira cena, quando a gente vê a ruptura do Carlos e da Luciana dentro do apartamento, e aí, só que a gente vê pelo lado de fora, e aí quando a câmera sai, né, da Luciana e ela vai e ela foca no reflexo do que está na janela, que é uma grande cidade, é um pouco já o que explica o filme inteiro. São seres humanos que estão sendo esmagados por aquela megalópole, né? Volta a Antonioni, né? Esse é um tema muito presente em Antonioni, que é a decomposição dos personagens submetidos a essa engrenagem da industrialização ou mesmo da pós-industrialização. A tal ponto que o Antonioni faz 3 filmes sobre isso, né? O primeiro é o Blow Up, né? Que é um filme... Enfim, o Blow Up, que é um filme sobre perda de identidade. Depois ele faz o Zabriskie Point, que é um filme sobre implosão
da identidade, se quiser. E depois O Passageiro, Eu Sou um Repórter, que é o filme que me leva ao cinema. Totalmente, eu fiquei tão chapado com aquilo, que é um personagem que está tão desconfortável na sua própria pele que ele assume a identidade de um homem morto que parece com ele e que faz um gesto que ele que tem a coragem de fazer aquilo que ele não faz, porque os dois personagens são os dois únicos hóspedes de um hotel na África, e o cara que morre, ele descobre que é um cara traficante de armas, só que traficante de armas para derrubar uma ditadura. E o Antonioni dizia, as armas no lugar, nas mãos de quem luta contra isso, são objetos morais, ele dizia. Então, é um filme absolutamente extraordinário. Esse é um tema que era muito presente naquele momento, e eu acho que o Besson trata de uma forma vertical mesmo. Mas você levantou ali, falando do Glauber, uma lembrança que o filme é de 64, estreia em 65. Gente, olha o que estava acontecendo no cinema brasileiro antes do golpe militar. Em 64, Rui Guerra ganha melhor direção no Festival de Berlim com Os Fuzis. Em 65, Deus e o Diabo, de Glauber, e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, estreiam no Festival de Cannes, são abraçados pela crítica, mas também pelo público do festival. Né? E São Paulo S.A. é do ano seguinte. Então, é um momento que prova a extraordinária vitalidade criativa do cinema brasileiro pré-golpe, porque eles são projetos gestados antes do golpe de 64. Né? Isso acho que é importante a gente entender, e isso está no contexto de um país com uma nova arquitetura, que é aquela definida por Niemeyer e Augusto Costa, de uma nova música, a bossa nova, mas o tropicalismo já chegando, né, de uma nova poesia, de uma nova literatura. A gente podia, dá para continuar, Hélio Oiticica nas artes, é um mundo em ebulição, esse mundo pré-golpe militar de 64. Né? E no meio disso tudo tem um cinema novo, redefinindo uma maneira de fazer cinema no Brasil. E, interessantemente, conversando hoje com o Eric Rocha, que fez um filme, um documentário maravilhoso, que aliás ganhou o Œil d'Or em Cannes, né, que é o Olho de Ouro, prêmio de melhor documentário em Cannes há 4 anos, ou um filme chamado Cinema Novo. A gente teve uma discussão semelhante à que você teve com o Eric, que é um cara super generoso, sobre onde você põe o filme do Besson dentro dessa discussão. Ele falou assim, olha, o filme do Besson não é um filme do cinema novo. O Besson é um realizador singular ali, que vem com um olhar muito específico dele. Ele não era um cara do grupo do cinema novo, mas ele tinha o espírito do cinema novo. Palavras do Eric. E eu acho que ele está totalmente certo. Você tem inclusive dentro do filme você tem um constante, uma reinvenção constante de muita coisa. O exemplo, na montagem, né? O filme vem vindo de forma narrativa no início, e de repente você tem aqueles cortes elípticos que te projetam para frente, mais para frente, mais para frente. Você tem fotografias usadas também, por exemplo, no casamento de Carlos e Luciana, você tem as fotos já nos projetando para um ano depois, e corta das fotos, você já tem um bebê de 1 ano e meio que o Carlos não reconhece como sendo dele, já que ele diz seu bebê. Ele nunca fala nosso bebê. Uma criança que não tem nome. Vocês notaram isso? Uma criança sem nome e que é sempre dela. Então é um retrato também de um mundo patriarcal, sabe? De uma burguesia em formação que carrega todos os defeitos de formação que você puder imaginar.
né? O filme reflete muito isso, né, dessa época. E tem uma coisa que você está falando da linguagem também, que você pode ver, o começo do filme ele é isso, né, ele vai muito para frente, muito para trás, ele joga muito com essa coisa do tempo não linear. E muitas pessoas me perguntam se isso estava já no roteiro. E sim, isso estava no roteiro. E tem uma construção que é interessante, que é o seguinte: enquanto o Carlos está tentando ainda se encontrar, ou se achar, ou encontrar esse lugar no mundo, né, próprio dele, que ele nunca, mesmo ele nunca é tanto satisfeito com aquilo, o momento em que ele casa com a Luciana, que é justamente, o casamento é uma coisa tão sem importância, né, porque ela não merece nem uma cena do filme, ela botou só umas fotos lá, enfim, é uma coisa que resolve-se rápido. A passagem é um detalhe, né, na vida dele, é quase que é isso, é um detalhe quase que sem importância, apesar de ser muito definidor, e a partir desse momento o filme começa a ficar mais, uma linguagem mais convencional, né, assim, mais linear também. Né, então, isso é importante assim, a gente avaliar, né, eu acho, é interessante a gente ver como que aquilo foi pensado antes, porque é claro que muita coisa a gente resolve quando se filma, né? A gente resolve muita coisa na montagem, muita coisa muda, isso de fato acontece. Mas especificamente essa coisa de ter flashbacks, flash forwards, isso tudo no começo do filme era uma coisa que já estava pensada. E quando a gente mostrou o filme uma coisa que eu acho que eu te mostrei até alguns, quando a gente mostrou o filme pela primeira vez aqui em São Paulo, na verdade, essa cópia restaurada, que foi em setembro desse ano, eu corri não sei se vocês usam Letterboxd. Quem é que é cinéfilo de usar Letterboxd? Vocês já procuraram. Então tem muito. Aí, exatamente, fui lá ver o que o pessoal está falando na Letterboxd. Aí tinha um comentário específico que era muito bom, que era o seguinte: eu queria saber como que esse filme bate nas novas gerações, né? Como que uma pessoa de 30, 20 anos, como é que olha esse filme hoje e como é que recebe, né? O que ecoa, o que não faz mais sentido, né? Como é que o filme chegou até hoje. E aí, eu gosto da linguagem do Letterboxd, que é uma coisa assim, meio irônica, meio safada, meio, né? Então, tinha assim, um cara mala pra carai, atormentando um monte de mulher gata. São Paulo continua igual. Era esse o comentário da pessoa. Aí o outro era, o primeiro, como é que pode ver um filme Sigma ser brasileiro? E eu que não sabia nem o que era Sigma, desculpa, eu sou de outra geração, fui correr ver o que era o Sigma. Eu não sei se eu concordo que é um filme Sigma, vocês concordam, vocês sabem o que é? Pois é, o que é um filme Sigma? Alguém aí pode me explicar o que é um cara Sigma, um filme Sigma? Eu li lá que o Coringa era um Sigma, enfim, tem pessoas que não se ajustam, que não se conformam com a própria realidade. Então, mas eu não sei se eu concordo com o Carlos que é um filme Sigma, mas de qualquer maneira é muito interessante ver como que chega. Eu não sei se a gente pede para eles falarem alguma coisa. Não, estou me lembrando, né, estou aprendendo aqui também sobre esse assunto. Me lembrei do Vendas, né? Tem essa frase cunhada em São Paulo que eu amo, que é vim vendas e aprendendas. Vem da minha geração. Eu queria isso aqui, Posso só falar um negócio? Mas tem uma coisa que eu queria dizer que você pegou aí como é que o filme ecoou, né? Mas eu também acho que tem uma coisa incrível, que o filme ecoa com o Brasil de hoje, assim, né? Eu vejo muito isso no personagem do Arthur, aquele que se autodenomina o capitão de indústria, né? Então nada mudou. Muito pouca coisa. O Milor dizia isso, né? Não tem país que mude tanto em 2 dias e tão pouco em 2 anos. Mas então, olha, vamos lá. O mundo do Arthur é um mundo onde as condições de trabalho são totalmente insalubres, né? É um mundo da sonegação fiscal, é um mundo onde ele tem um certo jogo de cintura para resolver problemas com tranquilidade, né? E ele tem aquela frase que eu anotei ela para não errar, que é: para que serve o Banco do Brasil e as boas amizades? E hoje seria: para que serve o Banco de Brasília e as boas amizades?
E aí tem uma segunda que é muito boa, que é otimismo, Carlos. Esse país sempre esteve à beira do abismo. Exato, eu também anotei essa, que era... Olhando as fotos do presidente da Alerj com o governador do Rio, tive essa impressão também. Se o dólar sobe, o Brasil precisa de otimismo. Se o dólar sobe, se o café vai mal, não tem importância. Esse país sempre esteve à beira do abismo. Essa é a frase do Arturo. Incrível, né? E aí ele fala, o café é o presente, o futuro está aqui, Carlos. É a indústria que vai decidir. É o aço, o petróleo, nossas máquinas, nossos automóveis, nossos tratores. Quem puxa tudo isso para frente? É São Paulo, essa terra de gente que trabalha. Somos nós que impulsionamos o Brasil, somos nós o motor. E é isso. Só que não, né? Porque o que você vê ali também é a criação do ABC. Você vê como a criação dos sindicatos do ABC foi fundamental para criar um contrapeso para aquela realidade, mas também para sustentar a democracia brasileira. Você vê isso no filme, você entende por porquê daquilo, você entende as greves, você entende tudo. Então, esse também é o papel do cinema, né? Nos fazer entender o início das coisas, né? Um possível início, né? Na verdade são fragmentos de uma realidade que você interpreta, capta e comparte, né? E desde aquela época, imagina, o Arturo, que é esse cara, que esse próprio Carlos, né, que consegue ter essa visão crítica, falar assim, Arturo é um exemplo, né? Arturo é um bom pai, massacra seus operários, mas ele é tudo que você quer que eu seja. A Luciana está falando, é uma conversa de pensamento com a Luciana, né? E aí você vê que o São Paulo, hoje, o filme tem muito esse caráter premonitório, eu acho, né? De você olhar a cidade hoje para São Paulo e você vê que as origens do que a gente tem hoje na cidade estavam ali naquela história toda. Estavam ali e estavam radiografados, identificados, bem apontados. Imagina, por um jovem, meu pai, quando escreveu o filme, ele tinha 26 anos, ele tinha 28 quando ele filmou. Ele escreveu esse filme quando ele estava na Itália estudando, né, fazendo essa escola de cinema, e o título do roteiro é muito curioso, isso chamava Agonia. Você imagina uma pessoa de 26 anos que faz um filme que fala Agonia? Ele realmente estava desesperado para não ser o Carlos, pelo jeito, né? Nossa. Parece um título de Mário Peixoto. Não é? Enfim. Mário Peixoto tem um filme que ele nunca rodou, mas chamado Maré Baixa, acho que é Maré Baixa, eu acho alguma coisa assim, mas que dá uma impressão também de finitude, sabe, de tensão, de finitude. É isso, vamos compartilhar um pouquinho. Quem quer falar? Quem? Eu não sei se a gente vai botar o microfone, você fala no gogó. Ele aprende. Vai levar? Agora você que escolhe, não sei. Quero só. Ai, boa noite. Oi, Walter. Oi. A minha pergunta é: a gente vem em São Paulo S.A., a gente é transmitido para aquela São Paulo da década de 60. Eu queria, para vocês dois, o que é mais importante para transmitir isso? Na minha opinião, você e o Kleber Mendonça são os que mais conseguem fazer isso. O Recife do Kleber Mendonça é perfeita para mim. Eu nunca fui para Recife, mas eu me sinto lá quando eu vejo um filme dele. E eu queria saber, para você, o que é que faz a gente ser transmitido para essa cidade que é real, mas que muitas vezes a gente não vai ou a gente não conhece. Então, o que é importante para a gente ser levado para esse lugar? Obrigado. Olha, eu pensei em 3 respostas possíveis e nenhuma cobre direito à pergunta. Eu acho que primeiro é o desejo de transmitir uma realidade na sua síntese, que você está falando, muito mais do que talvez adicionado a isso, de uma maneira a mais polifônica possível, sabe? Isso evidentemente já está na construção da história, já está onde você vai localizar essa história, né? Por exemplo, Central do Brasil já era ali
né? Já era ali e já era um filme sobre aquelas pessoas ali, sobre perda de identidade também. Aliás, o início do filme, a gente trabalhou muito, o Walter Carvalho e eu, nisso, na questão da perda de identidade, tanto na imagem quanto no som. Você pode ver que o início do Central do Brasil não tem, por exemplo, quase foco na distância, sabe? Você só vê aqueles personagens que estão ditando as cartas que a Dora não vai enviar. E atrás é tudo indistinto. Mesma coisa do som. O som você tem 70, 80 camadas de som que formam uma coisa cacofônica que sublinha a perda de identidade. Então, digamos que uma certa clareza conceitual está nisso. É parte da resposta. Mas eu acho que a outra parte da resposta é você perder o controle quando você está fazendo. Você só é transportado para alguma coisa em que todos nós estamos fazendo o filme, descobrimos algo no fazer daquela cena. Então, ainda utilizando o Central do Brasil como exemplo, quando a gente fez a cena da procissão, se lembra aquela cena toda? Nós convidamos 800 romeiros mesmo, para reencenar a cena da procissão. Depois instalamos um trilho ao longo um trilho longo, mas era basicamente estava ali, e a ideia de misturar o trilho com a câmera na mão. Quando começou a reencenação daquela cena que vocês viram, quem viu o filme, muito rapidamente a gente perdeu o controle da cena. E aí você tem que estar disposto a deixar que isso aconteça, sabe? Então, na verdade, a reencenação da cena passou a ser aquilo que estava nos sendo dado, com pessoas falando, coisas que nada daquilo estava no roteiro. Nada daquilo estava no roteiro. Então, tudo ali é take 1, é um só take de cada plano que você está vendo. Isso faz com que tem um momento ali de total comunhão da equipe e de quem está sendo filmado, onde todos nós formamos uma só coisa, sabe? Quem fala bem disso é o Andrei Tarkovsky, cineasta russo, que dizia que um filme só começa a existir mesmo se todo mundo que está na frente da câmera ou atrás da câmera está na mesma artéria do filme, sabe? Então, agora acho que eu consigo te responder. O que permite que essa transmutação, quer dizer, que você esteja dentro da tela, você não está vendo os personagens à distância, você está com os personagens. Eu acho que isso só acontece quando está todo mundo nessa artéria do filme. A equipe inteira está nessa artéria do filme. Ajuda muito ter pouca gente, né? Como é o caso do Besson aqui, 11 pessoas. No Ainda Estou Aqui, na casa, nós éramos 11 também, 10, 11 na filmagem da casa. Para quê? Para ter uma espécie de sintonia absoluta. Para tentar sermos um. Você está entendendo? E para tentar sempre descobrir alguma coisa que não está no roteiro. Sempre. Porque o que nos leva ao cinema é um ato de desvendamento de mundo, sabe? A gente está aqui porque em algum momento a gente viu alguma coisa que a gente não conhecia. E o ato de filmar também tem que ser isso. Tem que ser um ato de desvendamento. Você está fazendo alguma coisa que você não sabia que estava lá, sabe? E muitas vezes você corta diálogos porque o ator traz alguma coisa num olhar que faz com que todo aquele diálogo você pode jogar fora. Que é o final de Terra Estrangeira, que é o vapor barato que não existia no roteiro. No roteiro, o final era muito verbal, assim, tinha quase 3 páginas de diálogo. E aí, um pouquinho antes, eu vejo a Nanda ouvindo o Vapor Barato. Jamais tinha passado pela minha cabeça, nem da Daniela Tom. Ela prenunciou o filme, ela estava ouvindo aquilo para entrar no clima da cena, mas aquele era o final, entendeu? Então, a gente jogou o roteiro fora e abraçou aquilo. Nem filmaram? Nem chegou a filmar? Claro que não. Já sacou.
Sim. Não, era 1000 vezes melhor do que o que estava escrito. E aí, claro, aquilo também não pode acontecer como um acidente que não gera pensamento ou que não ecoe durante o filme. Então, no Terra Estrangeira, a base melódica do Terra Estrangeira, e viva Macalé, aliás. Viva Macalé. A gente retoma aquilo uma cena amorosa assim, de trans entre o Paco e Alex, os personagens da Nanda e do Fernando Alves Pinto, nossos coautores. E a música que vem embaixo é só um instrumento fazendo aquela melodia, mas só dando uma palhinha daquela melodia, entendeu? Porque aí você cria um pensamento que já liga ali. Oi, boa noite. Assim, a restauração a gente vê que é super importante para a gente continuar mantendo o cinema acessível para as pessoas, né? E também falando do nosso passado para entender o futuro. Só que agora, com a regulamentação do streaming, como é que vocês veem que isso pode chegar a mais pessoas? Esse é um momento assim, muito difícil. Os canais de streaming chegam aqui, vou tentar ser rápido, mas também vou tentar responder porque é um assunto fundamental para a sobrevivência do cinema independente, e não só no Brasil. O streaming chega em 2011 e, ao contrário do cabo, que foi regulamentado chegando, nunca foi regulamentado. E isso faz com que, pouco a pouco, você chegasse a uma espécie de uberização do audiovisual brasileiro. Tem que regulamentar. E agora, essa regulação está se chocando com um Congresso muito pouco sensível a isso. Esse é o embate. Agora, é completamente fundamental nos países democráticos, onde... Vou te dar um exemplo. Na França, que foi criado pelo Centro Nacional de Cinematografia, foi votado pela Assembleia em unanimidade. Todas as correntes políticas votaram. Mas aqui não está acontecendo isso na realidade binária que a gente vive, entende? Então é muito difícil. Eu continuo fiel à ideia de que a taxação devia ser 6% do bruto, etc, tudo que você sabe. Torcer, parece que vai ser votado semana que vem. Todo mundo está mobilizado, mas não quer dizer que vai sair. Uma pena, aliás, teve um momento que todo mundo estava completamente unido, mas a gente não foi ouvido. 1.500 pessoas assinaram a mesma carta, que juntava todas as correntes do cinema brasileiro. Foi um momento de união que não reverberou como deveria ter reverberado, inclusive dentro do Ministério. Oi, não, eu só queria poder falar um pouquinho do meu mal-estar, porque esse filme ele é feito para gerar mal-estar, né? Ele é um filme do mal-estar. E eu estava vendo o filme pensando, nossa, há 60 anos atrás os homens eram tão grosseiros com as mulheres, né? Que coisa horrível. E aí caiu em cima de mim uma ducha gelada e eu lembrei da última semana, da quantidade de feminicídios, ataques, agressões. E aí eu fiquei ferrada, eu fiquei muito mal. Então era só para ver, houve uma mudança, acho que as pessoas não falam do mesmo jeito, mas fazem, eu acho que pior. E que mal-estar, caramba. Da violência, essa misoginia, ela se junta à violência estrutural que tem também no filme, né? Nas relações de trabalho, por exemplo. Patrão e empregado, está tudo ali muito claramente. E é muito desconfortável. Que a gente estava falando antes. Perdão. Boa noite. Eu vou ser breve para não ser enfadonho, né? Porque as pessoas querem falar, né? Eu quero deixar um carinho para a memória do Pesson e uma salva de palmas de todos para o Pesson, pai da Mariana.
Porque um jovem que com certeza não era periférico, mas teve essa visão de mostrar para São Paulo, né, que eu sou de lá. Né? Bela Vista, Engabaú, tudo que eu vi é muito familiar para mim. Né? Nasci no berço. E assim, é gratificante ver um retrato que ele mostrou de uma sociedade. Eu acho interessante, é bem pontual isso. A sociedade em geral, a que diz que é de família tradicional, né? Ela culpa muito a homossexualidade, a mulher, pela promiscuidade. Mas ele retrata no filme, o Pesson, ele mostra um lado obscuro de uma sociedade que é bonitinha. Ele mostra o que acontece nos bastidores da sociedade, que é a traição, né? E tudo isso que hoje em dia a gente vê que eles querem combater em cima de um determinado público, né? Tipo uma marginalização. E eu queria agradecer por todos os jovens aqui presentes que puderam ver o que um jovem é capaz de fazer quando ele tem uma visão além do umbigo, que foi o caso do Pesson. Ele saiu do umbigo dele e mostrou tudo isso, e vocês jovens têm capacidade de fazer muito pela gente. Eu queria fazer um comentário, só para não deixar passar essa questão, enfim, da misoginia, do machismo e tal. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que a gente está falando, olhando o filme, analisando o filme de um lugar muito seguro, que é o futuro. A gente está falando de um filme que foi filmado em 64. Então, acho que muitas das consciências que nós temos hoje não existiam, né? Nem individualmente, talvez, nem como sociedade, nem como mundo. Agora, a respeito do que está no filme, né? Eu queria falar um pouco das personagens femininas, porque eu acho que elas são muito, muito interessantes. Elas são muito complexas, elas não são óbvias, elas não são rasas. Eu acho que todas elas são retratadas de uma forma muito rica. Vamos falar, a própria Luciana, que a gente estava comentando, né, agora há pouco, assim, que a Eva Vilma entrega assim, uma personagem muito inteira, muito íntegra. Né? Assim, aquele era o modelo de mulher que era esperado, de uma mulher que foi criada, educada para aquilo, né? Tem algumas frases que ela fala que eu acho que são, assim, são muito retrato de uma época, né? Ela fala assim, ele pergunta, por que você está aprendendo inglês agora? Né? Deixou tudo para depois. Ela fala assim, o inglês sempre ajuda se a gente precisar trabalhar. E se você pegar as mulheres que foram jovens nesses anos 60, a maioria delas foi isso. O que se esperava dessas mulheres é que elas fossem mães de família, que trabalhassem em casa, né? Esse trabalho que não remunerado, porque trabalha-se tanto, né? Assim, é uma coisa muito pouco reconhecida. E hoje que a gente tem Silvia Federici, que a gente tem as feministas, a gente sabe, mas é uma coisa que é isso, a gente sabe hoje, né? Então, isso são construções de anos e anos e anos de amadurecimento. A Hilda, uma personagem interessantíssima, essa mulher livre que não se conforma, né, que ela leva a vida que quer e ela nada aprende, mas é também a mais angustiada, é aquela que no final dos contos se mata, porque em nome de um grande amor, aliás, uma das cenas mais lindas do filme para mim é aquele pessoal intransferível, que é quando ela conta, né, para o Carlos que ela está, enfim, que desde que o mundo é mundo, alguém sofre porque ama alguém que, enfim, porque perde alguém que ama, algo assim. E aí você tem aquela cena dela, ela fala, o que eu sinto, só se vê em alguns documentos importantes, pessoal intransferível, e aí você tem aquela cena mas que também, de novo, ela vira o quê? Ela vira uma silhueta, e o que importa? Sempre entrega a cidade. A gente tem ali uma grande metrópole ao fundo. E a gente tem a Ana, que também é uma mulher livre, mas que é vista como, eles falam, vigarista, e algo assim. Mas eu acho que sim, que o filme reflete o machismo, digamos, hoje em dia da época, mas eu queria dizer sobre essas personagens que a Paula Oi, boa noite, Marina, boa noite, Paulo.
Walter, eu achei muito interessante o que você falou sobre a geografia humana das coisas, dos lugares, hoje mais especificamente de São Paulo, do filme do Persson. E aí eu faço uma ponte, eu lembro muito também de, para mim, uma das maiores obras do cinema brasileiro, que é Pichote. Também foi filmado em São Paulo, se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. E que mostra aquela realidade mais nua e crua, talvez uma realidade que nem todo mundo queira mostrar. E a minha pergunta mais direta, de apreciadora da arte para você como cineasta, para você no contexto central do Brasil, é mais fácil, é mais prazeroso, é mais difícil esse tipo de filmagem? Da realidade, né? Essa realidade mais nua e crua. Eu venho do documentário, né? Então eu fico infeliz quando me distancio dele. Pergunta direta e resposta direta. Simples. Não, eu derivo nessa direção, sabe? Já naturalmente. E você falou do Pichote, eu acho que é um filme também fundamental para entender, na verdade, São Paulo, as periferias de São Paulo, e a pulsação de uma cidade também em trânsito. Pela primeira vez você vê ali a questão da infância roubada, né, que está acontecendo ali dentro. Eu queria assinalar um outro filme que eu acho do Babeco que faz isso, registra essa geografia humana de uma maneira extraordinária, que é o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que é de 78, perdão. 78. 77. Você já Augusto me corrigiu. Obrigado, Gustavo. Mas fala muito daquilo que o Rio foi num processo em que a cidade começa a gangrenar. Não que não tivesse acontecendo isso décadas atrás também, desde o início da colonização, mas está gangrenada, visivelmente gangrenada. É isso, né, gente? Queria agradecer. Uma última aqui, rapidinho. Uma última, vamos. Obrigado. Marina e Walter, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. É um prazer estar tendo essa conversa com vocês. Eu estou aqui, Marcos. Marina, me tocou muito essa informação de saber que um filme tão grandioso como esse foi feito por uma equipe pequena, de 11 pessoas, em um tempo também curtíssimo, de 4 semanas. E eu fiquei pensando muito... 8 semanas. 8 semanas, ainda assim, né? Filme enorme. Eu queria muito saber como é que foram os primeiros momentos que esse filme esteve pronto, por quem que ele foi visto, como que ele foi recebido, justamente nesse contexto que a gente estava vivendo aqui na ditadura, como é que foi, né, se teve alguma diferença lá fora e aqui no Brasil. E eu também queria muito saber sobre a música que não podia cantar no carro. Então, Giovinezza, você sabe que isso é uma coisa que me passou durante muitos anos. Eu assisti o filme e não sabia o que era. E agora a gente mostrou o filme na Itália. Não, a Giovinezza é uma música fascista. Sabia! É uma música fascista. E que isso me escapava totalmente, assim. E aí... exatamente, porque o Arthur, aí você vê que o Arthur, além de ser essa pessoa, né? Ainda por cima tinha parentes fascistas. O pai dele, filho de fascista. Então tudo se encaixa, você vê que toda a crítica está tudo construído, né? E aí, só para nessa mesma cena, né? Acho que tem uma coisa que também fala do momento de Brasil, e fala muito do Carlos, porque você vê que o Carlos é um cara que ele não sorri o filme inteiro, né? E a música que ele sabe cantar é o Vila Bandeira. É sério. Agora, é claro que aquilo também tem uma crítica embutida ali ao momento de Brasil que a gente estava, né? Que era o pós-golpe e tudo mais. E eu acho que tem uma coisa tão bonita nessa cena que o Carlos canta essa música, né? Uma coisa melancólica, meio estranha, meio desconfortável, o que é. E aí, quando ele acaba de cantar, é aquela coisa do momento do cinema, né? Que você fala assim, às vezes é um momento que explica tudo, que fala tudo. Fica um silêncio constrangedor, e aí meio que ninguém fala nada, tá? Aquela coisa, né, que acaba meio... Enfim, era isso. Aí agora... Então, sobre a recepção do filme,
Olha, eu vou, na verdade, como a gente está com tempo, eu vou só falar alguma coisa. Assim, o filme do meu pai que mais fez sucesso no Brasil e fora do Brasil foi o filme dele seguinte, que foi o caso dos Irmãos Naves, que é sobre um dos maiores, talvez o maior erro judiciário que já aconteceu no Brasil. É a história de 2 irmãos em Araguari, Minas Gerais, que foram presos, condenados, torturados barbaramente por causa de um crime que não aconteceu. Porque às vezes tem isso, erro de pessoa, mas nesse caso não houve o crime. A suposta vítima apareceu mais de 20 anos depois, viva, e enfim. E aí, este filme fez sucesso fora do Brasil, ele foi exibido em Nova York, teve público, ele fez público aqui no Brasil, as pessoas torciam pelo, quando o delegado ia para o tribunal, enfim. Então, foi por causa deste filme, mas esse é um outro assunto que vou tentar ser rápida, por causa deste filme que meu pai foi para os Estados Unidos tentar o financiamento para A Hora dos Ruminantes, porque para ele seria a continuidade natural da obra dele. Foi um filme que ele nunca conseguiu fazer, e tem um documentário que foi feito este ano, foi terminado esse ano, que chama A Hora dos Ruminantes, do Marcelo Melo, da Tarsila, perdão, esqueci o sobrenome da Tarsila, perdoa, mas, enfim, que conta essa história. E aí, foi só por causa deste filme que eu descobri uma coisa que eu nunca soube, que um general brasileiro escreveu para o Harry Stone, que era membro da MPAA, só que da Export, que era da, enfim, dessa agência para o cinema internacional americano, só que fora dos Estados Unidos, para brecar tudo do Person nos Estados Unidos. Enfim, é uma longa história, mas só para contar que o filme dele de maior sucesso de público, tanto aqui no Brasil quanto fora, foi o seguinte dele, que eu recomendo que você assistam também. Uma coisa que eu queria só, para a gente fechar aqui, quando a Regina entrou em contato para a gente fazer essa sessão, eu falei para ela assim, os cariocas precisam conhecer mais o Person, né? Achei engraçado. Acho que é muito importante a gente poder ver toda essa obra que existe dele, que é pouco exibida aqui no Rio, e o Estação acho que é um lugar bom para ter uma amostra do Person, e fica a dica para a gente. Obrigada, gente. Só a coisa que amanhã, como essa sessão aqui estava muito lotada, a gente abriu mais uma sessão amanhã, só que vai ser ali no outro cinema, Net Rio, e depois eu vou estar também para conversar com quem quiser. E, então, amanhã às 11 da manhã. Acho que com meus amigos. Avisem os amigos, parentes. Matinê do Estação. Matinê do Estação, 11 da manhã, sabadão, pré-praia, pensem nisso. Eu queria então agradecer muito o Valtinho, mais uma vez. Saúde. Eu queria agradecer pelo presente que está aqui contigo. A gente se conhece há tanto tempo, mas nós lançamos o DVD desse filme juntos ali pela Videofilmes, então é continuidade também. A gente fez, aliás, a faixa comentada, não foi? A gente fez uma entrevista depois, né? Então, um privilégio enorme, e dividir esse filme com uma plateia tão viva assim, e pulsante, faz a gente acreditar em cinema. Então, obrigado cada um de vocês por vindo. Obrigado a Fabi, obrigado à Estação. Eu queria aproveitar para convidar, essa sessão faz parte de um projeto chamado Clássicos Brasileiros Restaurados. E aí fica um convite para a gente poder futuramente passar o Terra Estrangeira e o Central do Brasil aqui também. Vamos, muito prazer. E já que a gente falou muito de memória aqui, eu queria saudar a presença de um amigo, Felipe Nin, do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação do Rio de Janeiro, que foi uma das vozes determinantes, entre muitas, porque foram vários movimentos coletivos que se uniram e conseguiram chegar ao tombamento do DOPS.
que, como vocês sabem, foi um centro de tortura, de assassinatos durante a ditadura militar e agora vai se transformar num centro de memória e de resgate da democracia. Então, eu queria aplaudir isso e agradecer ao Felipe. Obrigado. Olá, boa noite. Boa noite. Então, ó, estamos todos muito emocionados porque isso aqui foi sala cheia, são mais de 200 lugares, mais da metade estava vendo o filme pela primeira vez. Qual que é a importância desse filme chegar a jovens cineastas, novos olhares, um novo público que descobre Persson São Paulo S.A.? Bom, eu adoraria ter escutado mais os jovens falarem, né? Foi muito interessante o debate, o depoimento do Walter, lançando luzes completamente novas sobre o filme, mas eu ainda estou saindo da sessão, achei linda o fato da sala estar lotada de jovens. Em São Paulo, também na Cinemateca Brasileira, a gente precisou abrir uma sala extra, tal foi o interesse da juventude. E eu acho que, assim, para responder a tua pergunta, eu acho que esse filme é um clássico. Como todo clássico, ele consegue dialogar, ele consegue falar para diferentes gerações. Em cada uma, porque o que é uma obra de arte? O que é um filme? Né? A linha de força entre o embate social e a construção do imaginário de uma nação, ela se faz assim de uma maneira que é, por um lado, muito claro e, por um lado, que é velado. Né? E eu acho que o filme tem esse lado de... A história é super acessível, mas embutido na história tem toda uma reflexão sobre o que é ser brasileiro, o que é ser humano diante de uma sociedade industrial, de um modelo de civilização que exclui uma grande parte da sociedade. Né? O filme começa com os excluídos, né? Com aquelas cenas de favela e aqueles trens na central, não na central do Brasil, mas na estação do Brás, em São Paulo, onde chegavam os nordestinos em busca de uma nova oportunidade de vida. E o menino de rua, a mulher que pede esmola, as pessoas que ficam em volta de um pregador evangélico. Eu acho que o filme ele prenuncia, ali está um germe desse Brasil que a gente está vivendo hoje. Então, eu fico muito curiosa, eu não consigo responder a tua pergunta, eu também me pergunto isso. Como é que essa nova geração está vendo esse filme? Essa sessão esgotou em um dia. 2 dias depois de anunciada já não tinha mais ingressos, por isso que abriram amanhã. Amanhã mais gente vai ter acesso e provavelmente os 200 lugares novamente. Então é o interesse, é a curiosidade. Pois é. A curiosidade e o desejo. Eu posso continuar aqui? O som melhorou um pouco? Eu queria que você me desse uma luz, inclusive, como é que você vê isso, porque é uma plateia carioca, é um filme mais do que paulista, né? Aliás, tem uma história do Tom Zé, que é muito interessante para falar da paulistanidade do filme, né? O Tom Zé diz que chegou em São Paulo, chegou mais ou menos nessa época, 63, 64, né? E aí ele não conseguia fazer música sobre São Paulo. Ele queria fazer uma música porque tinha um festival, o Festival da Record, mas ele não conseguia se inspirar. E aí um dia ele estava saindo da casa do Caetano, que era na avenida, que ficava na esquina da São João, da Ipiranga com a Avenida São João. Começou saindo da casa do Caetano e virou assim uma rua e viu o Cine Olivo, onde estava passando São Paulo S.A. Ele entrou. Aí disse que aí aconteceu um milagre, ele diz, aconteceu um milagre. Iluminação.
Diz que quando ele saiu do filme, ele estava fazendo música sobre São Paulo. Tá vendo? Então esse filme, além de cinema, ele inspira a música brasileira, a história da nossa música. Não é incrível? Tem a questão documental, porque você é uma documentarista. Sim. Você trabalha a memória, você trabalha apresentar personagens fundamentais do nosso país para novas gerações, esse diálogo. E esse filme, 60 anos, exatamente 60 anos, ele ainda documenta um país que, dependendo de onde você andar por São Paulo, tá ali. É um país que ainda existe. Como é que você vê essa questão documental de espelhar o país tal como ele é? Agora, ele ainda está aqui entre nós, né, o país. Aquelas imagens. Pois é, aí eu lembro daquilo que o Walter falou, citando o Milor, né? Como é que era mesmo? Esse país é um país que mais muda em 2 dias. Nenhum país muda tanto em 2 dias e tão pouco em 2 anos. É um pouco por aí, né? É, assim, a verve do Milor tirando o sarro da nossa realidade, né? Mas eu acho que o Brasil que a gente vive hoje nasceu ali, estava nascendo ali naquele momento. Naquele momento, o Brasil podia ter decolado, porque era o quê? Era cinema novo, era a música, a MPB, assim, tava os filósofos, artes plásticas, Lígia Pape, Lígia Clark. Mas era o país futuro. Era um país, né? As pessoas acreditavam que era possível construir um país legal, né? Tinha muito orgulho de ser brasileiro. Né? E aí com a Revolução, ou com a Revolução, com o golpe, né? Tudo é cortado, né? E aí vem essa rebarba que vem vindo. Felizmente eu acho que agora a gente vai começar a sair disso. 60 anos, né? Mas, gente, eu vou fazer mais uma pergunta, tá? Posso fazer? Posso? Ou quer tentar? Vou tentar, porque não vai dar. Você falou da questão do Brasil agora, de como que esse filme espelha o país que nós vivemos. É muito simbólico ter aqui a presença do Walter Salles, é inquestionável que todo esse barulho com o Oscar, que eu ainda estou aqui, mais do que promover uma descoberta do próprio Brasil pelo seu cinema, pelos seus clássicos, o mundo está olhando para o cinema brasileiro. O mundo está curioso, o mundo está indo nos nossos clássicos. Tem uma coleção que é a Criterion Collection de DVDs, que ele já foi lá na sede, lançou Glauber Rocha, está buscando esses filmes restaurados, lançou, por exemplo, também o Memória sobre o Desenvolvimento do Titon. A questão é, o filme está restaurado, 4K, uma cópia linda. Qual a importância de jogar esse filme para o mundo? O mundo está curioso. Pois é, foi muito linda a sessão em Bolonha, no Festival de Bolonha, agora em Cineteca, é linda. Cineteca. E o cinema estava lotado, tinha críticos estrangeiros, assim, muito admirados e se diziam: como é que a gente nunca ouviu falar desse cineasta, desse filme? O que é isso, sabe? Era assim, não era uma redenção, era uma descoberta nova. E eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser em Los Angeles. Semana que vem ele vai ser apresentado naquele cinema lindo da The Academy of Motion Pictures. Sim, o Chinese Theater, aquele teatro chinês? Não é no chinês, é no da própria academia. Da academia. Da própria academia. Vai ser dia 11, então a Domingas está lá, a Domingas está morando lá, e aí então a gente vai ter em primeira mão também a reação do que está acontecendo lá. Eu estou querendo que o filme seja exibido em Nova York e vai ser lançado em Portugal agora em 2025. Maravilha, vai fazer língua, né? Portugal e Espanha. E a The Film Foundation, eles têm uma relação com alguns distribuidores europeus. Então eu acho que o filme vai entrar em cartaz, sei lá, em Paris. E cineastas como o Scorsese, que foi tocado, Wim Wenders tem tudo a ver com essa cinematografia. Sim. O próprio Walter como uma ponte possível com esses Pois contatos, é. porque é muito propício. Nesse momento o filme está restaurado,
ele está pronto para ser redescoberto na melhor qualidade possível. E é como você falou, a descoberta, né? O mundo está olhando para o cinema brasileiro, de sempre. Estão vendo os nossos clássicos, estão vendo filmes de 10, 20 anos e também os de 60. Então que momento bonito, né? Que você está testemunhando, você está acompanhando essa descoberta. Sim, sim. Esse novo nascimento do filme. Não, foi maravilhoso. Foi assim, realmente. E sabe quando tudo acontece de uma maneira rápida e orgânica? No início do ano passado, eu me lembro que eu anotei no meu caderno, assim, sabe, as coisas para fazer em 2025. Essa era a primeira coisa, sabe? Ir atrás do restauro do filme, que estava fazendo para comemorar os 60 anos. E aí foi uma loucura. Eu fiquei, não, mas como fazer? Passei 6 meses achando que ia, que não ia, que fazia, conseguia e tal. Aí em agosto eu peguei o telefone e dei o meu primeiro telefonema. De agosto do ano passado até junho desse ano, aconteceu tudo, sabe? Fui atrás da Film Foundation. Vocês ainda estão interessados? Vamos fazer. Aí teve o processo da candidatura, porque tinha outros filmes que também estavam na fila para o restauro. Mas acho que deve ter pesado também os 60 anos, o fato do filme estar fazendo 60 anos. Né? E foi tudo assim, eles chamaram 5 equipes lá na Cineteca para cuidar do filme, assim, dividiram lá a Cinemateca aqui também foi muito célere, a gente foi muito, assim, muito orgânico tudo, sabe? Fui muito feliz todo o processo. Uma gestação, um renascimento e você escreveu. Então você criou isso. Olha, a gente está no fim do ano, eu vou ver o que eu vou escrever lá em 2026, hein? Com força, porque tem força isso. Regina, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais? Amanhã eu quero escutar mais o pessoal, eu vou combinar com a Marina. E chegar esse diálogo. Não é? Assim, o que uma plateia jovem carioca... Você viu, né, que tinha muito jovem aqui, né? Aqui, na saída muito. A grande maioria. É. A estação promove, esse é o lugar no Rio de Janeiro para fazer o encontro dos clássicos com os jovens. Eu sei, o Diogo Dal fala assim, você tem que conhecer o Cavi, falando exatamente disso. A nossa regata incansável. Podemos então pausar aqui, você vai fazer uma foto oficial, não é isso?